Agora a gente fala do governador Tarcísio de Freitas, aqui de São Paulo. Nós comentamos agora há pouco que ele é um nome muito quente aí para ser candidato no ano que vem, mas nesse momento ele tem investido em marcas sociais. Quem vai explicar esse bastidor para a gente é a Beatriz Manfredini, nossa jornalista, repórter, apresentadora, analista de política aqui da Jovem Pan. Bia, muito boa tarde, bem-vinda em tempo real com a gente. Por que Tarcísio está fazendo esse investimento agora e o que ele representa? Olha, Márcia, são investimentos que estavam previstos em planos já do governador, mas que são importantes agora em 2025, porque a leitura era que faltavam essas marcas sociais nesse primeiro mandato, então, de Tarcísio à frente do Executivo aqui de São Paulo. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todos que nos acompanham aqui em tempo real. E então a ideia é justamente colocar para cima, para frente, esses projetos sociais do governador. Hoje mesmo teve um evento sobre 1 ano de desestatização da Sabesp, que é um dos principais projetos do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, elencado aí como a joia da coroa de Tarcísio até então, e que tem feito ali sucesso, tem sido bem falado entre empresários, entre o público aqui do estado de São Paulo, junto com outros, por exemplo, a reforma ali do centro administrativo, a mudança, mas a leitura até então era que não era suficiente, que faltava exatamente essa marca social para que Tarcísio chegue bem em 2026, independente do cargo que ele vai disputar. Então, hoje, nesse 1 ano de desestatização da Sabesp, por exemplo, foi anunciado aqui em São Paulo uma nova tarifa social para as contas de tratamento de água e esgoto. Antes eram 2 faixas, a faixa vulnerável e a social, com descontos. Agora são 3 faixas, então as pessoas têm desconto ali entre 78% e 50%, dependendo do grau de vulnerabilidade, dependendo ali de quanto é a renda per capita de cada família. E no mês passado, Tarcísio sancionou, conseguiu a aprovação na ALESP, Assembleia Legislativa aqui do Estado, do Superação, que é tido nos bastidores, vem sendo chamado de Bolsa Família aqui de São Paulo, que é um programa que reúne 9 secretarias para tirar famílias da pobreza. A ideia na primeira etapa é tirar cerca de 100 mil famílias da situação de vulnerabilidade, com uma série de ações aí interdisciplinares, ações que pegam diversas secretarias e pensam planos individualizados para cada família. Então, essas são 2 marcas que Tarcísio conseguiu agora em 2025, sociais, e que nos bastidores vem sendo falada como as marcas importantes para que ele se posicione bem em 2026, principalmente se tentar uma corrida ao Palácio do Planalto, que aí provavelmente é contra o presidente Lula, que tem marcas sociais aí no histórico, inclusive dos outros mandatos à frente da presidência. Márcia e Bruno. Bia, você que acompanha os bastidores, a gente viu agora há pouco a senadora Margarete Busetti falando sobre o apoio dela a Tarcísio para 2026. Ele ainda não se coloca nesse lugar e está apoiando cada vez mais Jair Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Faz postagens todos os dias defendendo a família. Você acredita que em algum momento Tarcísio vai fazer um descolamento dessa imagem bolsonarista para entrar mais nesse papel de centro-direita, mais moderado? Olha, Márcia, é difícil, pelo menos por agora, até que ele seja anunciado, se for mesmo, por Bolsonaro, como candidato dele ao Palácio do Planalto em 2026. O governador tem essa postura e essa imagem de pessoa muito leal ao ex-presidente, que é padrinho político dele, foi Bolsonaro quem colocou Tarcísio na política, que colocou ele no Palácio dos Bandeirantes. Então, a leitura é que um descolamento seria ruim, porque Tarcísio perderia não só uma parte ali do eleitorado muito fiel a Bolsonaro, mas até mesmo aliados bolsonaristas que andam com Tarcísio até o momento. Então, Tarcísio vai manter essa postura, dizendo que é candidato à reeleição ao Palácio dos Bandeirantes, evitando polêmicas, até que o próprio Bolsonaro diga o contrário. Aí sim, se lá na frente ele conseguir, então tiver com bons números, tiver ali já bem colocado, ou mesmo, quem sabe, eleito, aí sim ele pode conseguir promover um descolamento, até porque Tarcísio é visto por muita gente, uma parcela grande aí de autoridades, da população e de empresários, como alguém mais moderado e que poderia ter esse discurso mais ao centro, tem conversas mais amenas com o Supremo Tribunal Federal,
com outros partidos, mas isso mais para frente. Por enquanto, o governador permanece colado ao ex-presidente, falando que vai concorrer de novo ao Palácio dos Bandeirantes e evitando polêmicas. Lembrando que nesse evento de hoje, como a gente já vem contando aqui em tempo real durante a semana, ele não falou com a imprensa mais uma vez e evitou assuntos espinhosos. Márcia. Obrigada, Bia Manfredini, então, pela análise. Lembrando que você tem a coluna da Bia todo dia no jovempan.com.br, que é o nosso site. Ela sempre coloca lá para os nossos assinantes também os bastidores da política aqui de São Paulo. Obrigada, Bia. Bom trabalho para você. E a gente vai repercutir, então, esse assunto com Luiz Augusto Durso agora, o nosso analista do dia. Durso, realmente Tarcísio aparece como um bom nome para a direita nesse momento, por mais que ele não se coloque ainda nesse lugar, já que tem ele é um aliado muito importante da família Bolsonaro? Olha, Márcia, eu posso te responder isso com base nas pesquisas, com base na popularidade, com base na gestão, com base na aceitação do nome de Tarcísio. E a resposta é que ele, por enquanto, é um ótimo nome para ser proposto aí como a continuação da possibilidade do Bolsonaro ser um candidato, ou, como ele está inelegível, a possibilidade dele colocar um nome forte. Então, dentre as opções de Bolsonaro, que são vários bons nomes, o Tarcísio é um nome que se destaca. Primeiro, também pela plataforma. Estar à frente do governo do estado de São Paulo é sempre uma plataforma muito grande de divulgação de trabalho, de formas de você ser conhecido no Brasil inteiro. Segundo, pelas pesquisas que já apontam o Tarcísio como sendo um dos poucos nomes no Brasil que poderiam ter chance de virar o jogo com relação ao resultado que Lula pode apresentar na reeleição, e por ser um fiel escudeiro. Bolsonaro, por ser inelegível, vai precisar escolher alguém que ele tenha uma afinidade muito grande. E Tarcísio se coloca também nesse papel de um grande aliado ao Bolsonaro e ao bolsonarismo. Eu também entendo que se Tarcísio, por alguma razão, se descolar do Bolsonaro, da família Bolsonaro, e tentar uma candidatura própria, não teria muita chance. Eu acredito que ainda nós vivemos num cenário muito polarizado e que Tarcísio teria grandes chances, desde que tenha um apoio absoluto de Bolsonaro e de toda a sua família. Agora eu abro para a conversa, então, a analista Ellen Brown. Ellen, então, em relação ao Tarcísio, você acredita que ele vai manter essa postura? Porque ele já deu uma recuada. Ele deu uma patinada naqueles primeiros momentos ali do tarifaço, falando que apoiava Trump, depois não pegou bem, porque é o estado, né, mais que envolve ali, que teria maior prejuízo, é o estado de São Paulo, com a indústria de, por exemplo, de suco, de laranja, de pescado, enfim. Então, ele acabou tendo essa quebra na imagem ali no começo, mas pelo que tudo indica, ele conseguiu se recuperar nos últimos tempos aí, fazendo esse apoio a Bolsonaro. Qual a sua análise da narrativa de Tarcísio que tem mudado nos últimos tempos? Márcia, a minha empresa ela atua muito com os empresários aqui em São Paulo e com o mercado financeiro. E claramente Tarcísio é o nome que boa parte deste mercado financeiro, desses empresários, viam como alternativa para a economia do Brasil. O que acontece é que o turning point do Tarcísio, o timing dele é muito difícil, porque ele não pode se descolar do bolsonarismo, corroboro com o que disse o Durso aqui, ele não pode se descolar de Jair Bolsonaro. Todavia, ações consideradas de um bolsonarismo extremo, como ter feito uma postagem defendendo o tarifaço do Trump, começam a tirar dele, ou pelo menos a fazer essas pessoas questionarem o quão gestor, o quão centro-direita ele poderia ser no caminho. Então, o timing do Tarcísio nesse momento, eu diria que é um timing bastante difícil, porque ele depende, sim, do bolsonarismo, dos bolsonaristas, e, por outro lado, aquele mercado de peso que vê nele, né, uma figura alternativa para a economia brasileira, para mudanças estruturais importantes, também começa a desconfiar quando ele toma atitudes um pouco mais radicais. Eu diria que ele é a figura hoje no mais difícil equilíbrio que a gente tem da política. Obrigada, Ellen, pela análise.